Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a todos. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do que a Bíblia diz sobre a feitiçaria. Então, meus irmãos, por favor, acione aí o sininho para vocês receberem as nossas mensagens, deixe um joinha, se inscreva no canal para que outras pessoas possam estar assistindo também, que através da palavra de Deus nós somos libertos. E é vocês que nos ajudam a pregar o Evangelho, porque através do seu joinha, outras pessoas também vão assistir esse vídeo, tá bom? E tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai derramar bênção na sua vida e na sua casa, porque Deus olha por todos aqueles que também quer compartilhar com a palavra dele, que também deseja que a humanidade seja salva. Amém? A Bíblia trata a respeito da feitiçaria ao posicionar-se contra todos e qualquer tipo de manifestações espirituais. Feitiçarias, macumbas, candomblé, umbanda, espiritismo, kardecismo, necromancia, parapsicologia, hipnose. As Escrituras condenam as práticas espiritualistas de tal modo que afirma que todos aqueles que continuarem praticando, eles ficarão de fora do reino dos céus, diz em Apocalipse, capítulo 22, verso 15. E serão castigados no lago de fogo e enxofre ao final do milênio. Porque, segundo a palavra do Senhor, tais práticas não condizem com a verdade revelada de Deus acerca do estado dos mortos. Salmos capítulo 6, verso 5 diz assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Não adianta, os mortos não voltam. Muitos dizem essas coisas para enganar a humanidade, mas a Bíblia, ela diz ao contrário: aquele que vai não volta. Não adianta. A Bíblia é verdadeira. E Deus é poderoso. A palavra de Deus ainda nos diz em Êxodo, capítulo 22, do verso 18, diz assim: a feiticeira não deixará viver. Deus não deixará viver os feiticeiros. Porque isso são práticas que não é de Deus. Então, se não se arrepender, o salário do pecado é a morte e o lago de fogo. Nós vemos em Deuteronômios, capítulo 18, 10 e 14, que nos diz assim: não se achará entre si quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem enganador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por esta abominação o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Perfeito será para com o Senhor, teu Deus, porque esta nação que há de possuir ouvem prognosticadores e os adivinhadores, porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisas. Deus não permite essas coisas. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, no verso 23, nos fala assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, porque não sejas rei aqui. A feitiçaria é considerada um grave pecado. Quando alguém se virar
para os necromates e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio do meu povo. Deus elimina tudo aquilo que não é bom aos olhos dele. Deus tira do meio do povo dele. Não adianta as pessoas tentarem enganar as outras pessoas, porque quando Deus começa a agir, Deus age por completo. Deus lança os feiticeiros por terra, os macumbeiros, os demônios que perseguem essas vidas. E Deus mostra para ele que só o Senhor é Deus. E que não há outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, aquele que enviou Jesus Cristo nessa terra. Muitos estão com a mente toda poluída, porque estão vivendo e fazendo coisas que não agradam a Deus. Nesses lugares, coisas que Deus abomina, coisas que Deus condena, essas coisas não é bom para você e Deus detesta aquilo que não é do agrado dele. A feitiçaria Deus detesta, porque em Jacó não há agouro, nem adivinhações em Israel, como agora será dito de Jacó e de Israel o que fez Deus. Glória a Jesus. Nem adivinhações contra Israel. Nenhuma magia jamais pode prevalecer contra um povo que está sobre o escudo do Onipotente. Porque aquele que está debaixo das mãos de Deus, Satanás não pode tocar. Porque Deus guarda, Deus protege. Quando Balaão foi lá para amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoou, ele não amaldiçoou. Porque aquilo que Deus diz é lei. O que Deus fala é lei. Então não adianta tentar se levantar contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, que vai cair por terra. Toma cuidado, porque a mão de Deus, quando ela pesa, ela pesa. Números 23, 8 e 23. Como posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar o que o Senhor não denunciou? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que quantas coisas Deus tem feito na vida daqueles que ama e serve a Deus em espírito e em verdade. Quantos livramentos Deus tem dado para você. Deus, Ele livra do laço, Ele livra dos encantamentos, das feitiçarias, Ele livra de tudo aquilo que não presta. Ele protege os filhos dele, aquele que anda na presença dele, em espírito e em verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa, que uma das causas da morte do rei Saul foi ele ter ido consultar uma necromate. Ao invés de consultar a Deus, ao invés de buscar a Deus e dizer para o Senhor se ele ia ganhar a guerra ou não, ele foi buscar uma necromate ao invés do Senhor Deus. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor Deus, por causa da palavra de Deus que ele não guardou. Aquele que não guarda a palavra de Deus, que não quer saber de Deus, que vai à procura dessas coisas, a própria palavra diz que o salário é a morte.
eterna daqueles que se aprofundam nesses lugares e diz: não acredito na Bíblia. Aqueles que diz que acredita nessas coisas, Deus odeia essas coisas, Deus detesta. E Deus, Ele não quer que nenhuma alma se perca, Ele quer que todas as almas se salvem, porque Ele ama a humanidade. Mas essas práticas, Deus condena. A Bíblia está bem clara para as pessoas entender que feitiçaria, macumbaria, esses tipos de coisa, todas essas seitas, isso, meus irmãos, não é de Deus, nunca foi e nem nunca será. Deus não está no meio disso, jamais. Porque o próprio Deus, Ele nos fala na Bíblia, na palavra dele. Então, meus irmãos, uma das causas da morte de Saul foi a desobediência. Ele ir procurar a feitiçaria ao invés de buscar a Deus. E não guardou a palavra de Deus. E também ele foi consultar. E ali eles interrogaram uma necromata. E não ao Senhor, que por isso o matou. Isso é um idiomatismo hebraico, ou seja, uma forma hebraica de dizer que Deus permitiu que Saul morresse. De acordo com 1 Crônicas, capítulo 10, no verso 4. Foi o próprio Saul quem tirou a sua vida e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14. Irmãos, quando uma pessoa pratica a feitiçaria, está se envolvendo com demônios, muitas vezes disfarçados como espíritos bons. Pode parecer inofensivo, mas é muito perigoso, porque é se pôr debaixo do poder dos demônios. Não há demônio bom. Trabalham todos para o diabo. E o seu objetivo é destruir. Na bruxaria, normalmente se faz distinção entre magia boa e magia ruim. Mas, segundo a Bíblia, não existe magia boa. Toda magia é ruim, porque é uma influência espiritual errada. Deus abomina todo o tipo de bruxaria. A Bíblia deixa muito claro que não devemos nos envolver com bruxaria de maneira nenhuma. Deuteronômio, capítulo 18, no verso 10 e 13, diz assim: não permitam que se achem alguém no meio de vocês que queime em sacrifício os seus filhos ou as suas filhas, que praticam adivinhações, ou se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, que seja médium, consultem os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquela nação da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. A feitiçaria e a magia são proibidas. A lei de Israel proibia todas as formas de feitiçaria e magia, sejam práticas cruéis, nas quais crianças foram queimadas no altar, ou forçadas a andar pelo fogo.
ou práticas cotidianas, comum como adivinhações, que diz em Deuteronômios, capítulo 18, no verso 9 e no 13. Os israelitas, eles não precisavam procurar orientações daquelas pessoas que praticavam adivinhações, que usavam feitiço e encanto e consultava espíritos de mortos. Porque Deus lhe daria ao povo, os seus mensageiros, especialmente enviado, ou profeta, para transmitir a mensagem de Deus. Exatamente como Moisés diz em Deuteronômio, capítulo 14, no verso 18, ele puniria aqueles que não foram enviados por ele, mas se estabelecesse como profeta. Em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 e 22. Deus puniria aquele que não foi enviado por ele e se estabelecesse como profeta. Deus, ele não gosta de mentira, falsidade e engano. Deus é santo. Deus é justo. E essas práticas de feitiçaria, não só no passado, como hoje, é podre, é estragado, fede nas narinas de Deus. E Deus condena essas práticas. Eu quero dizer para você que muitas vezes dá valor a esse tipo de coisa. Procura ler a palavra de Deus, procura meditar na palavra de Deus, procura buscar a Deus, porque é Deus quem salva, é Deus quem liberta. Não existe outro Salvador na face dessa terra que dê a salvação para alguém, se não for Deus. Deus é o único, é aquele que enviou Jesus dessa terra, em carne, presta atenção, em carne, e ele pregou o evangelho, ele foi até o Gólgota, ele entregou a sua vida, derramou um sangue na cruz do Calvário por amor à humanidade. Então o que você precisar, você tem que buscar a Deus, em Deus, e pedir a Deus que ele te responde. E ele te livra, e ele te guarda, ele te protege de todas as ação demoníaca, de todas as ação satânica, porque não existe nada e nem ninguém na face dessa terra que tem mais poder do que Deus. Ele é soberano, ele é poderoso, mais poderoso do que os poderosos. Deus é o único Salvador e não existe outro. Então, se você permanecer nisso, se você não voltar para Deus, se você não se entregar para Deus, a palavra do Senhor Deus nos declara que todos aqueles que partem dessa terra sem aceitar, sem se arrepender dos seus pecados, a Bíblia relata, este ficará guardado no Hades, para que quando Jesus voltar, levar a sua igreja, seu povo, ele e Satanás e os anjos de Satanás será lançado no lago de fogo e queimarão eternamente. Deus está dando a oportunidade para você ser salvo. Basta reconhecer que você é um pecador e precisa de Deus. Se arrependa enquanto há tempo, pois Jesus está voltando. Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e depois não haverá desculpa nem para você e nem para ninguém. Então se arrependa, porque Jesus te ama, ele ama você, ele quer te salvar, mas basta você dar um passo para frente e seguir com Cristo até o fim. Aquele que despreza sua fé em Deus para depositá-la em feitiçaria está condenando sua própria alma, pois não existe ter fé em Deus e ao mesmo tempo confiar em bruxaria, pois Deus não divide sua glória com ninguém. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro que existe no mundo. É para ele que devemos dar toda a honra e toda a glória, porque foi ele quem nos deu a vida.
Apocalipse 22:15 diz assim: fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Deus condena essa prática. Você tem dois caminhos, o céu e o inferno. Jesus está te chamando. Se você não quiser aceitar a Jesus na sua vida, você já conhece o caminho que leva para a perdição. Deus é o único Salvador. Ele enviou Jesus nessa terra por amor à humanidade, para que a humanidade viesse conhecer e reconhecer que Ele é todo-poderoso, o grande Deus, e que não há outro Deus além dele. E é através do Filho dele, de Jesus Cristo, que hoje nós somos salvos. Quem crê em Jesus será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Pense nisso. Jesus está voltando e o caminho é Cristo. Não há outro Deus, não há outro Deus que possa nos levar às mansões celestiais. Só em Jesus, só através de Cristo. Que Deus tenha misericórdia da humanidade e de todos nós.